Olá, pessoal! Dando continuidade ao nosso assunto de calorimetria, hoje vamos ver calor sensível e calor latente. Sou o professor Tony Paulo e vou ajudar vocês a entenderem um pouquinho sobre calor sensível e calor latente. Vamos seguindo? Princípio geral de troca de calor. Pessoal, esse aqui é exclusivamente, praticamente, eu vou dar um exemplo de calor sensível, mas serve para calor latente. É o princípio geral de troca de calor. Tá legal? Aqui eu vou dar um exemplo, estou falando de calor sensível, mas serve para calor latente também, tá ok? Ou uma troca, no próximo vídeo vou colocar uma troca aí onde tem uma troca de calor sensível e calor latente, ou seja, aumentei a temperatura, mudei de estado, eu posso aumentar ou diminuir a temperatura de novo, ok? Então vamos lá. Se dois ou mais corpos trocam calor entre si, e aí olha só, quando ele fala troca calor entre si, pode ser calor sensível ou calor latente, tá ok? A soma algébrica das quantidades de calor trocado pelos corpos até o estabelecimento do equilíbrio térmico é nula. Beleza? Aqui fala equilíbrio térmico, tá? Então, a ideia é essa. E aqui você poderia colocar quantas quantidades de calor vocês quisessem, tá? Vai ver um próximo vídeo várias para calor. Quantidade de calor 1 mais quantidade de calor 2 é igual a zero, beleza? Ou seja, eu estou fazendo aqui, olha, para calor sensível, mas pode ser usado para calor latente, tá? Massa 1, calor específico 1, vezes variação de temperatura 1, mais massa 2, tá? Calor específico 2, variação de temperatura 2 é igual a zero. Então, um exemplo só para não ficar com tudo muito grande esse vídeo. Vamos lá. Um corpo de massa de 200 gramas a 50 graus Celsius, feito de um material desconhecido, é mergulhado em 50 gramas de água a 90 graus Celsius. O equilíbrio térmico se estabelece a 60 graus Celsius, sendo 1 cal por grama por grau Celsius o calor específico da água, e admitindo só haver troca de calor entre o corpo e a água, determine o calor específico do material desconhecido. Certo? Vamos lá. Então, olha só. Primeiro, eu vou precisar saber qual é a pergunta. Ele quer saber o calor específico do material desconhecido, né? Vou colocar aqui, ó. Calor específico do material desconhecido, tá? Vou colocar aqui. Calor específico do material desconhecido, tá? Isso que ele quer saber. Vamos tirar os dados. Olha, para o material desconhecido, diz assim, um corpo de massa 200 gramas a 50 graus Celsius, feito de material desconhecido. Então, vamos lá. Grama, quando fala em gramas, já está falando em massa. Então, a massa 1 é igual a 200 gramas. A temperatura inicial é de 50 graus Celsius. É mergulhado em 50 gramas de água, tá? Vamos colocar para cá lá daqui a água. Até colocar de uma outra cor a água para não confundir vocês, tá? Água. Então vamos lá. A massa da água, vou chamar de M2, vai ser igual a 50 gramas, tá? E a temperatura inicial da água é 90 graus Celsius. O equilíbrio térmico se estabelece a 60 graus Celsius. O que é o equilíbrio térmico? Tá? Quando você coloca um corpo A em contato com o corpo B, passou um tempo, os dois vão atingir a mesma temperatura, tá ok? Então, esse é o equilíbrio térmico. Então, a água vai ter uma temperatura final de 60 graus Celsius e o material desconhecido também vai ter uma temperatura, tá? Temperatura final de 60 graus Celsius, tá ok? Bom, o calor específico da água é dado, tá? Calor específico da água, ele deu que vale 1 cal por grama por graus Celsius. E a gente não sabe o calor específico do material. Tranquilo? Então vamos aqui para a nossa conta, tá?
Eu vou manter as cores aí para tentar ficar mais fácil para você entender. Então, quantidade de calor 1 mais quantidade de calor 2 vai ser igual a zero. Tá? Soma algébra da quantidade de calor tem que ser zero. Quantidade de calor 1, tá? Como não há mudança no estado físico desse corpo, só calor sensível, ok? Vamos lá? Massa 1 vezes calor específico 1 vezes variação de temperatura 1, mais quantidade de calor 2, massa 2 vezes calor específico 2 vezes variação de temperatura 2. Tudo isso igual a zero. Tranquilo? Vamos lá. A massa 1, 200. Calor específico, não sei quanto que vale, então vou repetir C1. Variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial, lembra? Temperatura final de equilíbrio é 60, a temperatura inicial de 50. Mais quantidade de calor 2 agora. Massa 2, 50 gramas. Vezes calor específico 2, 1. Vezes variação de temperatura. Variação de temperatura. Temperatura final de equilíbrio 60 menos temperatura inicial, que é 90. Tudo isso igual a zero. Tá ok? Agora eu vou pegar uma caneta preta porque a gente já vai misturar tudo isso aqui. Vamos lá. 200 vezes C1 vezes 60 menos 50, 10. Mais 50 vezes 1 dá 50, vezes 60 menos 90 dá menos 30. Tudo isso igual a zero. 200 vezes C1 vezes 10 dá 2000 C1. 50 vezes 30, 5 vezes 3, 15. Não é isso? Coloca os dois zeros, 1.500. Mais com menos, menos. Tudo isso igual a zero. Então, a gente tem aqui 2000 C1 é igual a 1.500. Então, a gente vai ter que C1 é igual a 1.500 dividido por 2.000. E aí, a gente pode ver, cortar os zeros aqui para ficar uma conta mais fácil, né? Então, vamos ter 15 dividido para 20, vai ser igual a 0,75. Como está falando em calor específico, cal por gramas por grau Celsius. Tá ok, pessoal? Então, por hoje era isso que tinha, né? Qualquer dúvida pode estar procurando para tirar, deixa no comentário aí. E vai no chat.